vamos passar para a nossa terceira e última apresentação da noite, que vai ser feita... Vamos passar para a nossa terceira apresentação, que vai ser feita pela doutora Nice Sampaio. Vou passar a apresentar a doutora Nice Sampaio da Rocha, licenciada em Psicologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pelo Instituto Superior da Maia, é pós-graduada em Comportamentos Aditivos e Dependência e tem uma especialização avançada em Inteligência Emocional. Nice também é formadora profissional na área social e comportamental, é oradora em palestras e workshops, é psicoterapeuta de adultos e casais e trabalha várias áreas problemáticas apresentadas por essa população, desde lutos, crises existenciais, perturbações do humor, ansiedades, falha de comunicação conjugal, terapia de suporte para casais em tratamentos de fertilização, entre outras problemáticas. O seu trabalho é com base na terapia cognitivo-comportamental e podem entrar em contato com ela através das páginas do Instagram e Facebook, que é psicóloga Nice Sampaio. Doutora Nice, a palavra é toda sua, tenha bondade. Obrigada, Lisandra. Boa noite a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui. Vou compartilhar a minha tela. Eu tenho sempre imensas dificuldades nisso. Deixa-me isto ficar aí. Ok. Deixa-me ver se eu hoje consigo. Já está. Aqui. Ok. Acho que já conseguem ver, certo? Certo, está ótimo. Ok, obrigada. Então, nós hoje já ouvimos muito falar sobre a importância do psicólogo, o papel do psicólogo, o código de ética que é fundamental, não é? Que vai regulamentarizar a nossa profissão e o nosso trabalho. E agora, se não me engano, foi o Osvaldo, não tenho a certeza, que falou na questão das redes sociais, não é? E que agora tem-se visto de um tudo nas redes sociais e que agora nós podemos tudo, ela até usou um termo, não é? Nós não podemos zungar a saúde mental. E existe aqui uma linha muito tênue entre a ética. Fundamental nós percebermos isso. O psicólogo, a psicóloga, o estudante de psicologia pode usar as redes sociais para a autopromoção? Pode. Mas como o nosso exercício pessoal, como o nosso exercício frente a frente, existem regras, existem normas, ok? Agora com este boom da pandemia, vemos realmente coisas muito más. Então, vamos tentar entender um bocadinho. Então, já sabia porque que isto não anda. Andou. Então, em primeiro ponto, nós temos que entender o que é ética. Já se tem falado, nós já ouvimos nas apresentações anteriores, mas o que é isso? O que é ética? Por que ela é tão importante? Por que nós temos que estudar durante a nossa formação toda, durante o nosso ato profissional? Nós não devemos parar de estudar, não é? A ética tem diferentes significados e isto vem lá de trás, já é estudado há muitos anos, não é? Pela história da filosofia, mas não é só a filosofia, não é? Que estuda a ética. Ela é explorada também por várias profissões, não é? Que vão se dedicar
principalmente pelo facto de cada área ter um código. E para que serve esse código? Para isso, para delimitar as ações daqueles profissionais. Portanto, a ética vem do grego ethos, e isso significa caráter, comportamento, ou seja, nós temos que ser éticos a nível do nosso caráter profissional e do nosso comportamento. O estudo da ética é centrado na sociedade e no comportamento humano, não é? As reflexões sobre esse tema começaram lá atrás, como eu já disse, na antiguidade, e começou a ser muito abordada por Aristóteles e Demócrito, em que eles falavam da ética, não é? Para alcançar a felicidade. O estudo da felicidade já é antigo. Então, o pensamento ético, para que ele serve? Para julgar o comportamento humano. Julgar o quê? O certo e o errado, não é? Muitas vezes nós sabemos que o ato que nós estamos a ter naquele momento, e nós até usamos a expressão, não é assim tão ético, mas como ninguém está a ver, se calhar, não é? O pensamento ético separa o justo do injusto. A procura da ética traduz-se pelas escolhas que a pessoa faz. As opções certas vão nos levar a caminhos de virtude, verdade e as relações justas. O contrário, nós já sabemos, não é? Para onde vai dar. Então, é importante entendermos que a reflexão sobre a ética é necessária e orientadora para a prática profissional. Não é possível nós exercermos a nossa profissão sem o estudo da ética, sem termos um código, sem termos nada que nos diga o que é certo, o que é possível, o que se pode ou não fazer dentro daquele quadro profissional, daquele estatuto profissional ou daquela área profissional. Cada profissão tem um código de ética específico para regulamentar a conduta. Isso vai auxiliar a construção da identidade, a avaliação e julgamento da prática destes profissionais desta área. E isto será presencialmente ou na internet, usando as redes sociais, ok? A lógica é a mesma, não há muito para fugir. Então, a internet. A internet o que é? Bem, agora é a nossa enciclopédia. Ou seja, é a forma que nós temos de acessar a informação de forma rápida. Não, mas como tudo, não é? Tem prós e contras. O uso por psicólogas e psicólogos, estudantes de psicologia, isto tem amplificado e vai contribuir na promoção e universalização do acesso que as pessoas têm à informação, ao conhecimento da ciência psicológica, dos serviços e nos padrões éticos da profissão. Porque há colegas que têm o cuidado de referir, não é, o que é ético e o que não é ético, mesmo nas redes sociais. Então, toda a publicidade feita por psicólogos em qualquer meio de comunicação, seja ele internet, rádio, televisão, não interessa, tem que estar ali, premente, o código de ética e deontologia da nossa área. Nós não podemos agir de qualquer maneira, nós temos um código. Nós temos e somos responsáveis por exercer e ter comportamentos de acordo a esse código. Então, quando o profissional quebra essas barreiras, os princípios, e há bocado falamos do sigilo, o que é que isso acontece? Ele torna-se num profissional antiético. Por que ele é antiético? Porque ele vai ferir a dignidade humana, ou seja, aquele paciente, aquele cliente, o termo que vocês preferem, ok? Os dois são bastante válidos, vai sair lesado de uma relação terapêutica porque ele não foi ético, porque ele não correspondeu, ele não fez uso do nosso código de ética.
Então, como é que nós nos devemos usar na internet? Ok? É válido. Nós devemos usar esta ferramenta, que é fantástica, e fazer promoção. Sim, falou-se do marketing, que os psicólogos só estudam psicologia. Hoje em dia, temos muitos psicólogos que, para além do estudo da psicologia, vão fazendo cursinhos, desculpem o termo que é a expressão, de marketing digital na internet, cursinhos de 2 horas, cursinhos de 4 horas, de um fim de semana, e não é só marketing, não é? Existe cursos para tudo à procura do nicho profissional, ou seja, aonde é que tu vais buscar o teu dinheiro. Estamos a comercializar a nossa área, estamos a desvalorizar todos os outros profissionais e a nossa área. Devemos fazer marketing, sim, mas um marketing consciente de ética deontológica para nós psicólogos. E existem perfis, exatamente como todas as áreas. É errado o psicólogo promover-se nas redes sociais. Não, não é, mas sempre muito consciente. Então, para nos divulgarmos, nós temos que, não é, informar o nosso nome e o número da ordem, porque se nós nos auto-intitulamos como os ditos profissionais, seja a área clínica, educacional, psicologia espacial, o que for, nós temos que estar inscritos na ordem, ok? Então, nós temos que transmitir essa segurança a nossos seguidores nas redes sociais, ou seja ela qual for. Temos que fazer referência apenas aos títulos ou às qualificações profissionais que nós temos. Esses de 1 hora, de 2 horas, de fim de semana, não é muito correto. O que nós muitas vezes vemos são colegas do dia para a noite, já são especialistas e, vejamos, nós podemos fazer uma especialização, e atenção que uma especialização é 1 ano letivo, ok? Mas para além da especialização, nós temos que praticar todos os dias. E no fim da especialização, também. Para quê? Para darmos a continuidade a intitularmos-nos como especialistas. Especialista não é ter um curso e já é especialista. Então, nós temos muitos títulos na internet. Nós temos psicólogos que são coaches, que são especialistas em depressão, especialistas em ansiedades, em ataques de pânico, especialista. Será que é especialista? Temos que ter esse cuidado para a nossa segurança, para o nosso crédito profissional e também para ter com a nossa classe profissional, porque nós não somos únicos. Divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidos ou regulamentadas pela profissão. Ora, há uns anos atrás, hoje não é isso que acontece, mas há uns anos atrás, a psicologia positiva não estava regulamentarizada pela profissão, ok? Uma licenciatura em psicologia e fazermos um mestrado em sexologia, até hoje não está regulamentalizado. Aceite que a gente se auto-intitule como sexólogo, nós temos que fazer uma formação à parte. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós publicamos. Por quê? Porque a internet, uma vez publicado, nós perdemos o controle sobre a informação que lá pusemos. Ok? Não utilizar o preço do serviço como forma de publicidade. Oh, céus, isso é tão comum. Eu vejo tanto. Angola, Brasil, até em Portugal.
até em Portugal, em promoção. Primeira consulta dá direito à segunda consulta grátis. Meu Deus, estamos no supermercado, produtos, isto agora vem tudo assim, são flash, pum, 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 tudo a bombardear-nos com promoções, com publicidade. Nós somos uma profissão, pertencemos a uma classe credível. Nós não podemos fazer isso. É antiético fazer publicidade do preço do nosso serviço. Não é para nós. Não fazer previsão taxativa de resultados. Ok, vamos lá vender a hipnose que é a moda. Ou a acupuntura. Tem uma paciente que me disse, não, doutor, olha, eu tenho ataques de pânico, mas como está a demorar muito a resolver, disseram-me que há uma terapeuta da acupuntura que faz e que 1, 2 semanas eu fico melhor. Ok, sério. Eu não vou dizer que a acupuntura não possa ajudar a aliviar a tensão provocada pela ansiedade. Vai curar ataques de pânico. Não me parece, mas avante. Não se autopromover o conhecimento de outros profissionais. E o que isso significa? Que eu vou fazer uma postagem, dizer eu sou muito bom, eu sou muito boa, porque tenho especialização nisso, pós-graduação nisso, formação disso, ABC, e já estou na área há 30 anos, portanto eu sou melhor que todos aqueles que aparecem. Não, como nós já falamos lá atrás, cada profissional tem a sua linha orientadora de trabalho, cada profissional trabalha a sua orientação teórica, a sua escola, assim chamada. Então, não nos vamos promover, não é? Em detrimento do outro, ou porque ele não conseguiu resolver o problema daquele paciente ou daquela paciente numa semana, não é? Depois temos assim uns timings muito irrealistas, não é? Mas eu consegui e vou publicar isso. Está muito errado. Não propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Não. Como muitos profissionais vão roubando algumas técnicas, algumas áreas nossas, envolvem-se no nosso trabalho, nós também não devemos fazer isso com o trabalho dos outros. Não divulgar de modo sensacionalista as atividades profissionais. Eu sou psicólogo, estamos em pandemia, eu sou psicóloga, estamos em pandemia, tem problemas de sono, venha falar comigo. Tem problemas, perdeu um ente querido com Covid, venha até comigo que resolvemos e vamos... Como disse a Jasmine, nós temos que nos manter no nosso lugar. Nós não devemos aparecer muito, nós não devemos fazer esse tipo de coisas. Não é permitido na nossa classe. E as redes... bem, eu aqui, perdi-me aqui um bocadinho. Eu quero saber como é que faz uso das redes sociais. Faz uso delas com ética? Não é? Que é o tema hoje aqui. Então, para que servem as redes sociais? Elas existem na internet e diz, sim, elas podem ser usadas para divulgação da ciência e da profissão, ok? É necessária a postura ética, mais uma vez friso aqui, crítica e responsável por todos os psicólogos e estudantes de psicologia, quando vão utilizar essa e qualquer outra tecnologia de informação e comunicação para divulgar publicamente as suas atividades. Todos devem zelar para que as informações prestadas difundam o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Ou seja, vamos usar as redes sociais como psicoeducação, como meio de informação,
sabe o que é depressão, ou reconhece os sintomas de um ataque de pânico. Por exemplo, vamos abordar isso, vamos abordar as questões de violência sexual, psicológica, física, seja o que for. Nós hoje temos esta ferramenta fantástica e que nós podemos dar diretrizes para identificar ou como identificar um abuso sexual de crianças próximo a nós, nosso ou dos vizinhos. Então, vamos usar esta tecnologia de forma consciente, não para autopromoção desorganizada e desregulamentalizada. Eu aqui pus algumas sugestões, alertas, no uso das redes sociais, ok? Devemos refletir sobre as informações que nós vamos partilhar. Antes de partilhar, nós temos que saber o que é que vamos partilhar. Qual é a utilidade dessa informação que nós vamos partilhar? A quem vai chegar? Não vamos partilhar por partilhar. Temos que ser conscientes, mais uma vez. Temos que refletir se a utilização de determinada rede tem propósito profissional ou pessoal. Atenção, nós não podemos confundir a nossa conta pessoal com a nossa conta profissional. São coisas independentes e, portanto, vamos criar perfis independentes. A nossa conta pessoal, nós aceitamos quem nós queremos e nós publicamos dentro do razoável, o mais correto dentro daquilo que nós pretendemos. Já a nossa conta profissional, nós temos de ser muito cuidadosos com isso. Nós temos de ter muito cuidado com a forma como aparecemos, que tipo de fotografias, que tipo de eventos a gente coloca nas redes sociais, ok? Posicionamentos muito diferentes. Temos só 10 minutos. 10 minutos, está bem, está bem. Posicionamentos muito diferentes em determinadas redes sociais. Ora, eu tenho um canal do YouTube que vou falar sobre luto, por exemplo, ok? E, entretanto, no Insta, eu vou me contradizer na questão do luto. No YouTube, eu defendo uma abordagem sobre o tratamento do luto e no Insta eu vou defender outra abordagem sobre o tratamento do luto. Não é coeso, não é consistente. Mantenha a regra de etiqueta profissional. O que é etiqueta profissional? O que isso significa? Como que as pessoas me vejam, me identifiquem com a profissão, ok? Qual é o comportamento, qual é a cara das minhas redes sociais ou da minha rede ou da minha conta profissional. Em caso de dúvida, não publique. Isso funciona como nós, ok? Quando nós temos dúvidas em tomar alguma decisão a nível pessoal, ok? Lembrem-se, é não. Em caso de dúvida, é não. É o nosso inconsciente a dizer isso é danoso para ti, não faças. Então nós ficamos, estou na dúvida, não sei bem o que fazer, não faça. Não publique, não tome aquela decisão que está com bastantes dúvidas, ok? Na dúvida, é não. Evite opiniões radicais. A minha opinião é essa. Não. São essas opiniões radicais que depois levam ao desgaste, a situações melindrosas e benéficas para nós e para os nossos seguidores e quem estiver à nossa volta. Não fale mal de ninguém, não fale mal de nada. Não nos cabe a nós, como profissionais, dar esse tipo de opinião. A gente dá pessoalmente no nosso meio, não publicamente. Como eu já referi, a informação que a gente põe na internet, perdemos o controle sobre ela. Hoje temos essa opinião errada, ou falar mal de alguém, daqui por 2 meses não nos lembramos e já vamos falar muito bem. Estão a ver como é que fica? É muito complicado. Então,
eu aqui, para terminar, deixo algumas dúvidas frequentes existentes aqui ou nesta situação das redes sociais. Posso divulgar o preço do meu serviço nas redes sociais? Bem, já disse que não, não é? Não. Por que que não? Porque nós temos que qualificar a nossa profissão, não o valor reduzido do serviço. Não é isso que interessa. Interessa a promoção da qualificação do atendimento que nós fazemos. Tenho outra profissão. Posso divulgar essa atividade como exercício da psicologia? Não. Por quê? Não se pode vincular título de psicóloga ou psicólogo a serviços de atendimento psicológico em que os procedimentos, as técnicas, os meios não estão regulamentarizados ou reconhecidos pela nossa profissão, mais uma vez. O que é que nós devemos fazer? Exatamente como eu disse, entre o perfil pessoal e o perfil profissional, temos que criar perfis separados. Posso posicionar-me sobre qualquer assunto na minha página profissional? O profissional e o estudante de psicologia não pode, mas não pode de maneira nenhuma praticar ou ser conivente com atos de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão e qualquer tipo de preconceito. E eu aqui já pus esses chavões, que é para não estarmos a entrar em grandes... falar, não é? Entrarmos aqui nas questões mais miúdas, também já não tenho muito tempo, já estava a adivinhar, e por isso não aprofundei mais, mas temos oportunidade a seguir. Não, nós coniventes com nenhum desse tipo de atos. Posso divulgar o resultado do meu trabalho, caso clínico, fotos, desenhos de pacientes, cartas de agradecimento dos meus pacientes nas redes sociais? Não. Por que que não? Mas isso vai promover... Tá, vamos ver mais uma vez, vamos promover o quê? Nós temos que promover o atendimento, a profissão, não o custo do serviço ou a autoprestação. Venham ter comigo que eu consigo resolver todos os problemas. Somos todos profissionais, não conseguimos resolver tudo, ok? Não é possível. Humanamente não é possível. Devemos respeitar o sigilo profissional. A partir do momento em que a gente pega naquela informação que o paciente enviou para nós e o publicamos, nós estamos a violar o sigilo profissional e não estamos a proteger a confidencialidade e a intimidade das pessoas. Grupos, organizações que trabalhem conosco, que a gente tenha acesso. Portanto, questões, eu sei que por vezes dá vontade, é muito aliciante, mas não podemos mesmo, ok? O que nós temos é que proteger a confidencialidade e a intimidade das pessoas que trabalham conosco. Pessoas, grupos, organizações, o que for, ok? Muito obrigada pela vossa presença, espero ter sido explícita e agora passo a palavra a Lisandra. Muito obrigada, doutora Anice. Uma ótima apresentação, foi muito explícita, tocou nos pontos que eu realmente queria que fossem tocados. Muito obrigada mesmo. Acredito que os colegas que estão aqui, os psicólogos e os outros participantes, devem estar a refletir bastante sobre tudo isso que nós falamos. E vamos agora, então, abrir o nosso espaço para as questões, contribuições. Fiquem à vontade para levantar o braço, aí com o botãozinho, abrir o áudio, nós vamos dar a palavra. Apenas lembrar sempre que devemos ser breves e precisos, mas a apresentação foi muito boa. Vamos agora ouvir-vos também, né, para falar um bocadinho sobre isso. Sim, Lídia, pode falar. Aqui eu queria tocar em dois pontos. Primeiro, queria tocar num ponto, e depois tenho uma pergunta. O primeiro ponto é a questão de
as pessoas conectam-se com pessoas. Então, se nós tivermos uma página profissional em que só temos ali publicações, 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 e não permitimos as pessoas conhecerem-nos, verem-nos, conectarem-se connosco, pode criar aquela questão do, ok, mas quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa, por que é que eu hei de trabalhar com essa pessoa? E isso foi um tema com o qual eu me debati muito quando eu criei a minha página no Instagram. Inicialmente eu só tinha ali publicações e as pessoas entravam em contato comigo, olha, nós não sabemos quem tu és, nós precisamos conectar-nos contigo, nós precisamos saber quem tu és. E isso nós não conseguimos com textos e isso. Então, talvez a questão de ter uma página profissional e uma página pessoal e ser tudo completamente separado, não seria possível misturar um bocadinho dos dois lados sem passar dos limites. Ok, eu vou a uma festa, não tenho que publicar ali que estou na festa a dançar com as pessoas, mas eu posso permitir que os meus clientes, que as pessoas que estão do outro lado, consigam saber quem eu sou. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito brevemente, muitas vezes nós temos clientes que publicam, marcam-nos a dizer alguma coisa, olha, eu faço terapia com a psicóloga X e ela tem-me ajudado nisto, 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 e marcam-nos. Nesse caso, qual é o teu parecer, visto que estás a falar sobre redes sociais e a nossa posição, que seria ideal em termos éticos, nesse caso, o que é que te parece fazer sentido? Nós repostamos o que a pessoa publica, não repostamos, porque depois tem os que ficam extremamente sentidos e pode até abalar um bocadinho a relação, caso não seja firme, quando eles mencionam, quando eles comentam, quando eles fazem, marcam e nós simplesmente ignoramos. Uhum. Muito obrigada. Percebo esse ponto, Nídia. Quando são os pacientes a marcarem-nos, nós não estamos a quebrar aqui nada, certo? Não há quebra de confidencialidade. E ele não vai publicar o trabalho que tem sido feito na terapia. Ele diz, eu trabalho com esta psicóloga, eu tenho terapia com esta psicóloga e estou muito contente. Ok, ele fez isso. Sim, eu posso marcar, repostar em forma de agradecimento a ele. Eu não estou a quebrar nada. Eu não estou a escrever, este paciente está comigo há 3 meses ou há 1 ano e, portanto, muito obrigada pela partilha, não é? Quer dizer, por isso é que a apresentação foi a linha tênue, não é? O que é estar à margem e estar submerso? Eu não estou a invadir espaço, eu não estou aqui a invadir ou a quebrar, seja o que for. Outra coisa é eu pegar a informação, uma mensagem do WhatsApp, de alguma situação e publicar, mesmo quando a gente pede autorização ao paciente. Não é ético, ok? Quanto à outra questão dos 2 perfis, ora, para que serve o nosso perfil pessoal? Por isso é que é uma conta fechada, ou deve ser uma conta fechada, não é? Porque nós aí podemos publicar questões da nossa vida pessoal, se quisermos. Porque nós aí permitimos ou não as pessoas de verem. E por isso é que nós aceitamos ou não aceitamos convites. Há uns anos atrás, foi um dos grandes debates aqui na disciplina de ética, num dos cursos da ordem que eu fiz, da ordem portuguesa, em que nós debatíamos essa questão, não é? O que é que nós devemos aceitar pacientes nossos na nossa página pessoal? Então, na nossa página profissional, não há nada contra vídeos, não há nada contra... que fale do nosso trabalho, que fale da ciência, da psicologia, das abordagens. Eu não vou fazer um vídeo para a minha página profissional, não é que estou a passear e estou muito bem em família. Não cabe bem aí, o contexto não é esse, passa para a minha página pessoal. Posso, sim, na minha página profissional, publicar uma paisagem num sítio onde eu esteja, mas que me reflita ou que me remeta, não é, para uma reflexão a nível de felicidade, de autorreflexão, de autocuidado, pegarmos nisso e abordarmos a ciência, não é? Não nós. Então, sim, tem que haver aqui uma barreira muito estrita entre o que é
conta pessoal, o perfil pessoal e o perfil profissional. Espero ter esclarecido. Uhum. Muito obrigada, doutora Nice. Temos aqui 3 mãos levantadas, vamos seguir a ordem e vou reforçar, por favor, intervenções breves e diretivas. Temos primeiro o Osvaldo, depois a Tchela, depois a Wanda. Então, Osvaldo, por favor, pode fazer a sua questão. Eu queria, não é uma questão, é uma contribuição rápida, não é, sobre o que a doutora Anice estava aqui a abordar. Eu queria falar consoante a exposição do psicólogo, a autopromoção, não é? Porque um dos artigos do nosso código, quanto à publicação ou à exposição ao público do psicólogo, ele diz assim: o psicólogo utilizará dos seus conhecimentos técnicos científicos e tornará público para as pessoas. Então, ele não diz que o psicólogo vai divulgar o quê? O conhecimento técnico-científico da psicologia em prol da saúde mental das pessoas. Então, nós devemos divulgar a psicologia. E, por sua vez, divulgando a psicologia, intrinsecamente, estamos a nos divulgar também, não é? Então, quando eu crio um post no Facebook falando sobre, por exemplo, estamos no mês de setembro amarelo, não é? Falando sobre o cuidado, até sobre nós mesmos, saúde mental, suicídio, por aí fora. A pessoa que vai ler esse texto pode se identificar com esse texto e depois ele vai fazer o quê? Vai procurar o autor desse texto. Não precisa nós colocarmos lá o nosso contato e marca consulta comigo. O seu texto, indiretamente, já divulgou o seu trabalho. Então, basta nós tornarmos público o nosso conhecimento, não é? Não usando os termos técnicos que nós estamos acostumados a usar. Não, temos que comunicar com as pessoas, porque as pessoas não fizeram faculdade de psicologia. As pessoas não entendem os nossos termos. Então, nós temos que comunicar para as pessoas leigas, que nunca fizeram psicologia. E, por outra, essa questão do perfil pessoal, profissional, eu também defendo que o psicólogo deve ter o seu perfil pessoal e a sua página profissional. Por quê? Em questões de marketing, a página tem algumas ferramentas que vão lhe ajudar no exercício da sua carreira. Já o perfil não tem essas ferramentas. O perfil só admite 5.000 amigos, milhares de pessoas a te seguir, não é? E que você controla, não é? Quais são os posts que as pessoas gostam mais, comentam. Então, você tem um controle, não é? Muito profundo daquilo que você... E também separas. Porque já aconteceu com uma colega que veio até comigo e me perguntou: Osvaldo, o pai do menino que eu estou a atender me fez o pedido de amizade no Facebook, o que é que eu faço? Eu não tenho uma página profissional, o que é que eu faço? Aceito? Eu, por mim, eu não aceito. Eu expliquei, não é? Eu expliquei que pode... O fato de você não aceitar o pedido do pai do menino pode influenciar no processo terapêutico do filho. E isso aconteceu. Ela negou o pedido do pai, não explicou por quê, e o pai, quando levava o filho para o consultório, deixava o filho na porta, não entrava mais. Então, diretamente, criou aí uma dificuldade no processo. Então, nós devemos ter muito cuidado quanto a isso, porque nós também, além de ser psicólogos, queremos ter a nossa vida pessoal. E o paciente, muitas vezes, não mede isso. Ele quer estar próximo de nós, porque nós somos os salvadores, somos, enfim, eles olham para nós como, pá, é o anjo que está a dar a solução aos meus problemas. Então, se ele tiver consigo 24 horas por dia, para ele não tem problema nenhum. Nós é que temos que explicar, claro, no contrato profissional, na primeira sessão onde nós estabelecemos o contrato, esclarecer isso, olha, nós psicólogos, por aí, explicar todas as cláusulas, para não ficar disse-me, disse e tudo mais. E ele tem que entender. Osvaldo, um bocadinho mais breve, por favor. Acho que eu termino mesmo já por aqui, né? Porque eu falo muito, de falar muito. Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos dar a palavra... Sim. Vai. Vamos dar a palavra a Tchela, depois a Wanda e depois a Malu. Por favor. Ok. Vamos ser Obrigada. breves, por favor. Sim, eu vou tentar ser breve.
Eu tenho também contributos a fazer em relação a tudo o que foi dito, é sempre a mesma coisa. Em relação aos conteúdos pessoais na página profissional, eu reforço o que a Anice disse, isso é um grande não. Nós não devemos fazer isso. Em relação a um paciente, por exemplo, pôr um tag nosso, não é? Pôr lá o nosso nome e tal. Pessoalmente, eticamente, pelo que eu entendo, o paciente tem todo o direito de o fazer. Nós pegarmos nisto que ele fez e repostarmos, aí já é errado para nós. Porque é privacidade dele. O fato dele nos ter tag lá na página dele, não nos dá o direito depois de pegar nele, na imagem dele, e expô-lo na nossa página. Porque aí seria apenas autopromoção. Para agradecer o paciente, nós podemos dizer a ele no tag, muito obrigada. E basta. Quanto a aceitar convites, eu estudei, eu fiz a minha formação nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, lá, a Malu depois pode me corrigir se já mudou alguma coisa, mas na altura que eu estava a fazer a minha formação, a minha professora deixou muito claro que isto é uma decisão pessoal. Depende muito do quanto o psicólogo sente-se confortável em aceitar ou não o convite de um paciente. Eu, particularmente, não estou nem aí, porque eu não ponho nada na minha página que seja muito comprometedor. Para quem me conhece assim, não é? Sabe que eu tenho 3 perfis no Instagram. Tenho um pessoal, onde eu não ponho quase nada. Tenho um profissional, onde eu não ponho nada pessoal. E depois tenho um que é para a minha dança. E aí eu ponho só dança. E eu não misturo. Assim, o meu pessoal é o único que faz promoção dos outros. Porque o conteúdo que eu ponho lá não viola em nada a privacidade e os direitos de ninguém e mais, e contribui para a promoção da saúde. E é apenas isso, mas eu não envolvo, por exemplo, a minha dança com a minha psicologia. Então, queria só deixar aqui estes contributos para quem estiver. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos dar a palavra à Wanda, que já havia levantado a mão também, e depois a Malu. Vou tentar ser breve, mas é tão complexo. Bom, eu, em relação às páginas, eu sou mais na linha de pensamento da Nídia. Eu concordo, sim, que nós temos uma página profissional e temos o nosso perfil pessoal e que as coisas têm que ser separadas. Mas eu, Wanda, psicóloga, eu sou um ser humano. Então, eu não vejo o porquê de eu não poder postar uma fotografia minha na minha página profissional ou de alguma atividade que eu faça. Não uma atividade de festa, não uma atividade onde eu esteja na praia, de biquíni, não, nada disso. Mas a página profissional ser só exclusiva para eu postar conteúdos sobre psicologia, eu discordo. Até porque, pronto, nós sabemos que Portugal, e eu também formei-me aqui, faço aqui as minhas formações maioritariamente, eles ainda estão um bocadinho fechados para aquilo que é a psicologia atualmente a nível mundial. Portanto, eu acho que o meu cliente também quer saber quem é a Wanda. Não onde a Wanda mora, não o carro que a Wanda tem, não é por aí. Mas eu não vejo a página profissional tão fechada, que seja restrita só para conteúdos de psicologia. Quero também falar aqui um bocadinho sobre a questão de preços, sobre os psicólogos que, por exemplo, publicam que a primeira sessão é gratuita. Aí sim, aí eu gostaria muito de pedir aos colegas que valorizassem mais a nossa profissão. Não existe sessão gratuita, porque eu, quando planifico uma sessão, eu estudo, eu tenho um espaço para arrumar, eu tenho que pensar em cada detalhe. Então, nós publicitarmos que a primeira sessão é gratuita, ou se fizer 3 sessões tem um desconto de 30%, eu acho isso muito mal. Muito mal, porque em profissão nenhuma se faz isso. A primeira consulta ao médico eu não tenho desconto. Eu, quando vou comprar até uma bijuteria ou um cordão de ouro, eu não tenho desconto. Então, neste quesito, eu acho que sim, que nós devemos repensar e também as pessoas às vezes usarem a página para, pronto,
publicitarem, e em 3 sessões eu faço orientação vocacional e resolvo a escolha profissional, pronto. Isso aí acho que nós temos que pensar um bocadinho melhor. Mas em relação às páginas, eu não concordo com a Anice. Os meus parabéns, Nice, pela apresentação, top. Eu acho que estamos todas de parabéns. Viva a psicologia! Obrigada. E viva a psicologia, sim. Eu acho que... Ok, por onde começar? Com a evolução da... com a evolução da nossa profissão, não é? E principalmente, portanto, antes da pandemia, a maioria do mundo não tinha uma abordagem virtual, não é? E hoje em dia nós temos uma abordagem virtual e estamos muito mais expostos no mundo virtual. Então, eu penso que a perspectiva que a Anice traz é um bocadinho juntando, portanto, o código de ética de vários países, né? E a abordagem que é essencial para não se passar, e por isso que o título dela é a linha tênue, né? Portanto, para não ultrapassarmos essa linha, né? Digamos que, tanto sendo nós psicólogos hoje em Angola, amanhã em Portugal, depois da manhã no Canadá e depois no outro dia nos Estados Unidos, não teremos, se calhar, tempo. Já não me lembro quem é que disse, que acho que foi mesmo a Anice, que o que nós publicamos hoje, talvez não nos lembremos daqui a 2 meses, ou claro, não nos vamos lembrar daqui a 1 ano, né? Então, nós não vamos ter o cuidado de apagar muitas das publicações que nós fizemos se usarmos o nosso perfil profissional. Se é um perfil pessoal e está fechado, certamente que ninguém tem acesso, muito pouca gente tem acesso, só aquelas pessoas que estão dentro já, que podem ver as nossas publicações. Mas num perfil profissional, há o risco, principalmente, eu acho que não apenas os Estados Unidos, mas muitos outros países têm estado a fazer isso muito, e não é apenas para a psicologia, mas para todas as áreas profissionais e até académicas universitárias. Eu sei que nos Estados Unidos, quer universidade e empregos, eles podem pedir em entrevista que tu os des acesso ao teu perfil nas redes sociais, quer seja Twitter, Instagram ou coisa assim. E se tu negares, podes não ter acesso a esse emprego que talvez te paguem muito bem. Ou, se deres acesso, eles vão ver, dependendo do teu comportamento nas redes sociais, portanto no mundo fora das redes sociais, eles podem negar ou aceitar a tua posição onde quer que tu vás. Então é mais ou menos nesse sentido, mas também e aí vem um bocadinho do nosso conhecimento, não apenas de alguns diagnósticos muito conhecidos, mas há diagnósticos que estão camuflados praticamente, não é? Apenas nos diagnósticos que nós conhecemos mais, que são as depressões, as ansiedades e tudo mais, mas temos por vezes clientes, pacientes que têm certos diagnósticos que invadem realmente o nosso espaço, eles entram por nosso espaço e pode ser perigoso não apenas para eles, mas também para nós. Aí é que se aconselha então nós termos bem o conhecimento e o vagar de relembrar aos clientes todo o tempo. A Jasmine menciona, obrigada Jasmine por teres posto o dedo para cima, porque eu lembro-me, tu falaste muito da cultura. Dentro da nossa cultura em Angola, nós abrimos as portas, nós não fechamos as portas, né? Portanto, eu não me lembro nunca das portas da nossa casa estar fechada, a não ser que nós estivéssemos a dormir, né? E sendo assim, as pessoas estão constantemente a entrar, né? E nos perfis é a mesma coisa. Portanto, o perfil aberto, as pessoas entram e saem e veem aquilo que nós temos, e como disseram várias vezes a Nídia, a Tchela e a Anice hoje, nós não sabemos aonde é que as nossas publicações vão parar. Não é? E então, da mesma forma como eu publico sobre a depressão hoje, amanhã se eu publico as minhas férias, e sabemos muito bem que infelizmente acontece, as pessoas eventualmente publicam, então a doutora Anice afinal costuma ir de férias, se calhar o preço das consultas dela estão muito elevadas, então vou deixar a doutora Nídia ou a doutora Tchela, porque, portanto, fazem todo o julgamento então dos nossos serviços. Eu vou terminar já, mas só para dizer que o Osvaldo mencionou que na primeira sessão nós normalmente revisamos, né,
os limites da confidencialidade que demonstram o que é que esperamos do cliente e o que é que esperamos que o cliente ou o paciente tenha em termos da nossa relação com eles. E é uma oportunidade a todos os momentos, portanto, o pai do paciente que pergunta se pode entrar para o teu Facebook, isto é uma oportunidade excelente para conversarmos e para darmos a oportunidade da pessoa de saber quais são os nossos limites. Todos nós temos limites, não é? E então, não apenas na primeira sessão, assim como mencionei quando falei da ética na Tchela, temos que constantemente relembrar os pacientes, porque com o tempo que eles passam conosco, eventualmente esta linha, como diz bem a Anice, diminui, porque eles pensam que são nossos amigos, né? E alguns deles assim nos tratam realmente. Muito obrigada por os temas de hoje e agradeço a conversa. Muito obrigada, Malu. Grandes intervenções. Eu vou deixar os participantes darem a sua opinião e depois, no final, se houver tempo, eu também dou a minha. Temos mais uma mão levantada. Tchela, por favor. Enquanto isso, os outros também, se quiserem falar, por favor, só levantar as mãos. Obrigada, Elisandra. A Malu, no final, tocou naquilo que eu quero falar. Uma pergunta que eu passei a fazer a mim mesma em relação ao que postar na minha página profissional é: qual é a minha intenção quando eu posto isto? É para o bem de quem? Vai beneficiar a quem e de que forma? Porque os conteúdos pessoais, assim, a Malu disse, por isso é que ela disse o que eu vou dizer agora. Os nossos pacientes não são nossos amigos e nem têm que ser. Eles não têm que gostar de nós de antemão. Eles não têm que gostar da nossa vida pessoal, da nossa vida social. Eles têm sim que gostar de nós, claro, em contexto terapêutico, porque senão a relação terapêutica não funciona. Mas fora isso, eles não têm que saber sobre a nossa vida. É como eu disse, né? Eu não me importo. O meu perfil pessoal é aberto, não é aberto, é privado, mas eu aceito pedidos porque eu não ponho nada lá. Eu sou uma pessoa privada, assim, então eu prefiro não pôr nada pessoal ou muito... É muito pessoal na minha página pessoal, por isso eu não me importo de ter lá pessoas que queiram saber o que a Tchela anda a fazer na sua vida diária. Mas na página profissional, realmente, pergunta-chave é essa: qual é que é a intenção? Por que eu quero postar isto? É para benefício de quem? Por quê? Por quê? Vai beneficiar ao paciente ou vai beneficiar alguém que vai ler? E de que forma? Então, era só deixar esse contributo. Eu acho que essa pergunta, ou se nós fizermos essa pergunta a nós mesmos, se calhar conseguimos saber o que postar e o que não postar na nossa página profissional. Obrigada. Muito obrigada, Tchela. Doutora Anice, quer falar alguma coisa a respeito dos comentários? Sim. Eu ia pegar aqui na questão que a Tchela disse. Sim. Foi o que eu pus na apresentação, não é? Antes de nós postarmos, seja o que for, nós temos que nos fazer essa pergunta. Qual é a serventia do conteúdo? A quem vai servir? Será benéfico? Qual é a minha intenção? Não é? Eu continuo com a mesma opinião, aliás. Eu estudei em Portugal, vivi muitos anos em Angola, mas e como não temos o código de ética regulamentarizado em Angola, eu vou continuando a usar o código de ética. Eu lembro-me quando fiz o curso de ética para entrar na ordem dos psicólogos portugueses, as coisas eram piores. Era o ponto de, se vai ao supermercado, não pode ir de fato de treino, não pode andar de fato de treino na rua porque pode cruzar com um paciente ou cliente. Estamos aí para o extremo, não é? Mas antigamente era assim. Chega ao supermercado, se tiver um cliente, você deixa o seu carrinho ao cesto, porque ele não pode saber o que é que você compra. Eu estou a ver a Malu e a Tchela assinarem, e, portanto, fazemos parte da mesma escola, né? Ou seja, não pode. Por quê? Porque
nós temos essa relação terapêutica que muitas vezes, e quando nós temos um paciente de muito tempo, acaba por se confundir um bocadinho. Ou seja, então a doutora Anice vai ali ao supermercado, também comprou isso, eu também compro essa marca. Vou conversar isso com o meu paciente no supermercado. Não, mas nós não pensamos nisso. Ok, é um caso extremo. Redes sociais. Eu vou fazer uma postagem, sei lá, a minha conta privada também é muito como a Tchela. Eu não estou constantemente a postar. Aliás, eu não sou da era assim, das tecnologias e, portanto, postar para mim ainda tem que pensar muito, seja a nível profissional ou pessoal, não é? E quando eu faço postagens, não são aquelas postagens intimistas, muito intimistas, mas é postar a minha família, o que também, para a ordem, nós, em hipótese alguma, um paciente nosso pode conhecer a nossa família, aliás, nem pode fazer perguntas pessoais sobre nós. Se temos filhos, se não temos filhos, a questão é, quer saber para quê? Qual é a serventia dessa informação para si? Eu também já não vou até aí, não é? Mas, para que serve o meu perfil profissional? Para que serve o meu perfil pessoal? Não é? Então, nós hoje, de uma maneira assim muito corrida, quase que fomos atirados todos para as tecnologias, para a internet, por causa da questão da pandemia. E muitas vezes, e muitos profissionais não conseguiram fazer esse pulo, não é? Está ali a tentar adaptar. O meu contributo hoje veio mais para esse sentido. O que é que pode, o que é que não pode, não é? Por quê? Porque nós fomos atirados para as tecnologias, para as redes sociais. Mas não é a mesma coisa que uma conta pessoal. Não deve ser. Agora, não devemos aparecer na nossa conta profissional? Claro que sim. Podemos fazer vídeos sobre a temática, há tanta coisa a ser feita. Podemos sim pôr uma fotografia nossa, a abordar seja o que for, nada a título pessoal, não é? Mas isso fica aqui de acordo a cada um de nós. Eu sou uma pessoa que não me sinto muito confortável a aparecer na minha rede profissional, mas isso são questões terapêuticas que eu tenho que resolver, ok? Agora, não é porque não devo, porque não é... Não. Sim, devemos, claro que nós devemos dar a nossa cara. As pessoas têm que nos conhecer como profissionais, não saber quais são os nossos gostos, quais são os nossos interesses mais profundos. Superficiais, sim, até porque nós temos que travar aquela ligação, aquela aliança pela internet, que não é a mesma coisa pessoal, de que nós temos que transmitir, mas nós somos seres humanos e que também temos dificuldades e também passamos por tudo que as pessoas passam. Então tem que haver aquele elozinho assim de ligação, nada mais do que isso. Portanto... Muito obrigada, doutora Anice. Ainda temos uns 3 minutos para mais alguma intervenção de algum participante, se quiser. Estou a colocar a levantar a mão para nós darmos a palavra. São reflexões muito, muito pertinentes, no entanto, já não vou entrar por aí, já se falou muito. Algo que me chama a atenção nessa questão do psicólogo e as redes sociais é olharmos também para o psicólogo e a sua apresentação na mídia num todo. Né? Nós temos visto, eu vejo colegas meus, envergonho por isso, infelizmente, que aceitam falar sobre qualquer tema, temas assim, nada a ver com psicologia, tipo guerra política, mas vão, pronto, com o título de psicólogos, porque, pronto, querem falar e querem aparecer também na mídia e sentem que devem, podem ou têm conhecimento para falar de tudo. Isso é uma questão que me deixa muito chateada, porque às vezes a pessoa aborda o colega e o colega bem na defensiva com a ideia de que, pronto, algum ciúme, alguma inveja eu teria, né? Mas a pessoa só quer falar. E outra, as nossas mídias também, as nossas televisões, não sei se tem alguém aqui que me perdoe, mas não há, assim,
algum critério de seleção, pelo menos naquilo que eu vejo, porque qualquer pessoa fala sobre determinados temas que não tem nada a ver, chamam estudantes de psicologia, não é mal falar isso, mas chamam estudantes com ou sem nenhuma experiência para falar de determinados temas, e as pessoas ficam aí, ficam perdidas, né? E a informação passa para todo mundo, e todo mundo sabe que o psicólogo ou o estudante de psicologia falou XX. Acredito que isso também entra nessa questão da ética. As pessoas só querem falar e falam de qualquer assunto. As pessoas misturam. A Tchela falou, tem diversas páginas para separar mesmo. As pessoas misturam. Conversei com uma colega que misturava o lado dela religioso, porque ela era uma líder religiosa, com a questão de psicologia. Então, às vezes, ela está na igreja como psicóloga e depois está nas redes sociais como psicóloga e como, não sei, pastora, uma coisa assim. Não é pastora, mas líder da religião dela. Isso causa uma confusão muito grande. Chamei a atenção à pessoa, e a pessoa, claro, na defensiva, na ideia de que eu tenho inveja, e isso deixa-me bastante assim chateada, e acho que devemos tocar muito, muito, muito nessa tecla. Tem a questão daquilo que a Anice falou, os psicólogos, meu Deus, que se intitulam especialistas. Temos aqui especialistas em depressão, especialistas em ansiedade. Se fizeram essa especialidade, onde, quando, só eles é que sabem. Muitos são estudantes do 3º ano, estudantes do 1º ano de psicologia, se intitula especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É complicado, é muito, muito complicado. Os colegas estão aqui, estão a ouvir, muitos vão se identificar, porque estamos a ser assim bem diretivos, mas não para transferirmos, mas para chamarmos a atenção, porque a psicologia é algo muito sério, mas muito sério mesmo, e se formos nós, os psicólogos, a banalizar, não estamos a fazer absolutamente nada, e nós gastamos dinheiro, gastamos tempo para a nossa formação. Aqui em Angola gasta-se muito dinheiro, são mais ou menos 5 a 6 anos de formação, para que depois tudo seja resumido a qualquer coisa, a coisa que qualquer pessoa faça. Então vamos ter um bocadinho mais de atenção a isso. Eu amo muito a minha profissão e não gosto que as pessoas brinquem com ela. Então acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui, que são psicólogos e outros, né, acreditam que devemos respeitar mesmo as nossas profissões. Então, colegas, por favor, vamos ter mais atenção a isso. Temos 2 minutos para mais intervenções. Obrigada, Lisandra. Só queria dizer obrigada, Lisandra. As questões em que muitos são chamados para a rádio e para a televisão, eu já tive em situações dessas aí em Luanda, chamada para a rádio, e tinha 2 estudantes. Vão dar opiniões pessoais, o psicólogo não dá opinião pessoal. Não pode. Só se for um tema, uma questão muito direcionada. Qual é a sua opinião sobre isso? E nós contornamos, porque nós não temos a certeza das coisas. E elas estavam num posicionamento pessoal, com uma linguagem, não digo que tem que ser técnica, porque na rádio as pessoas não percebem a linguagem, mas com uma linguagem muito comum, de gíria comum do dia a dia, a tratar de temas sensíveis. Então, não vamos armar-nos em tudólogos, que sabemos tudo, nós não sabemos tudo, não é possível, né? E cingirmos-nos ali a nossa humildade e só aquilo, ok? Obrigada, Lisandra. Malu? Já disseste, eu ia dizer... Desculpa. Não tem mal, não tem mal. Aliás, a apresentação é tua, tenho apenas a agradecer. E assim, eu vou trazer um bocadinho do que eu vi no chat, enquanto a Tchela estava a falar e enquanto a Nília estava a falar, que é praticamente o tema de hoje, não é? Que é, nós temos que unir as nossas mãos, ok? Temos que unir as nossas mãos, e eu posso repetir 10 vezes isso, ok? E é unir as nossas mãos por quê? Eu disse há bocado quanto tempo tenho de experiência profissional, mas não é para me gabar, não é.
é porque leva tempo nós a fazermos o trabalho que fazemos na universidade e leva tempo nós a construirmos. E eu hoje não me considero especialista em nada, vou ser sincero. Eu considero-me um profissional em desenvolvimento e continuo em desenvolvimento. Da mesma forma que o Código de Ética está em desenvolvimento, é um documento que vivo, é um documento vivo e não pode ser estagnado, igualmente é o nosso crescimento profissional. E o nosso crescimento profissional vem também, e amanhã vamos continuar essa conversa, com a nossa autoperceção. E só com isso, portanto, eu deixo que a Lisandra termine o dia de hoje. Ok, muito obrigada, Malu. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Hoje tivemos assim um chat bem recheado, tivemos uma presença incrível. Agradecemos a todos os psicólogos, a todos os outros participantes que estiveram aqui conosco. Só lembrar que amanhã temos mais e vamos precisar de vocês, da vossa garra também. Amanhã vamos começar ligeiramente mais cedo. A atividade começa às 16 horas, das 16 às 19. Vamos ter 2 temas inicialmente, depois vamos ter uma mesa redonda assim bem